Oi, gente, tudo bem? Eu fiz uma enquete lá no meu Instagram, que se você não me segue, pode tratar de seguir agora, é o @luisprisco, e perguntei o que o pessoal queria ver. E deu um empate técnico, pelo menos da última vez que eu olhei. Então, se mudou lá, eu não sei, porque eu não olhei depois. Mas enfim, o empate técnico foi entre um vídeo sobre a crise da Netflix e por que Ruptura era foda. E surpreendentemente também a Apple TV Plus foi bem votada nessa enquete, então eu decidi que eu vou fazer um vídeo para cada um desses temas. Mas o primeiro que eu vou fazer é sobre a Netflix, porque era o que já estava na minha cabeça mesmo. E esse vídeo é no modo freestyle, sem roteiro, então vamos bater um papo, vamos conversar um pouquinho sobre essa suposta crise da Netflix. E sim, eu estou colocando entre aspas e espero que até o final do vídeo você entenda porque eu estou colocando entre aspas. Há um tempo atrás eu já fiz um vídeo sobre crise da Netflix, tá aqui ó, o link para você acessar. E acho que as coisas mudaram muito de lá para cá. Né? Eu até fiz um vídeo no Shorts falando um pouquinho sobre isso, mas eu acho que tem bastante coisa pra gente debater sobre essa pretensa crise da Netflix. E se você não tá entendendo nada, fica calmo que eu vou explicar tudo aqui. Mas antes da gente continuar, eu vou fazer aquele pedido de todos os vídeos. Deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque desse jeito você fica sabendo de todo o conteúdo que sai aqui. Aproveita e responde aí pra mim nos comentários. O que você tem achado da Netflix atualmente? Tá valendo a pena ou não tá valendo a pena? Vamos conversar sobre isso, crise na Netflix, o que tem a ver e tudo mais, e simbora nessa. Bem, se você está por fora do que está acontecendo, se você não está entendendo porque que eu estou falando em crise da Netflix, eu vou fazer todo um contexto aqui. A Netflix soltou o relatório dela sobre o primeiro trimestre de 2022, e aí veio uma revelação bombástica. E é isso, meus amigos. A Netflix, pela primeira vez nos últimos 10 anos, ou seja, desde que ela se tornou o grande serviço de streaming do mundo, ela teve queda no seu número de assinantes. Enfim, ela perdeu 200 mil assinantes, né, no balanço dela, e ela traz vários motivos para justificar isso. E eu quero fazer esse contexto, explicar esse motivo e deixar tudo claro aqui para todo mundo. Bem, só que o grande lance é que quando a Netflix anuncia para o mercado que ela perdeu 200 mil assinantes, ela teve uma imediata queda de 40% em todas as suas ações. Ou seja, a Netflix numa noite perdeu lá 40% de valor de mercado. E isso está ainda acelerado, ainda está tendo repercussões, todos esses anúncios da Netflix. Além do que, a empresa anunciou que acha, né, que ela estima que vai perder ainda 2 milhões de assinantes. E acho que tem vários motivos para a gente debater isso. E o que eu quero falar aqui talvez seja algo novo nesse universo. Então eu vou contextualizar tudo que eu vi aí, tudo que eu vi muita gente falando, muitos especialistas no mercado de streaming e também muitos especialistas no mercado geral, né, pessoal que é especialista em ação, e vou tentar trazer uma visão que eu tenho, assim. Mas para isso eu acho que a gente precisa desconstruir algumas coisas. O fato é que a Netflix ela é a grande líder desse mercado de streaming, que, vamos dizer, nos últimos 10, 15 anos, pelo menos na minha profissão como jornalista, eu acompanho isso muito de perto desde 2013, então a gente pode colocar nos últimos 10 anos, o mercado de streaming ele é sempre apontado como o futuro do audiovisual. É claro que tem aquelas profecias malucas, vai acabar a TV linear, né, a TV normal, vai acabar o cinema, enfim. Eu não gosto de mergulhar nesse tipo de profecia doida. Eu não sei se vai acabar, se vai continuar, enfim, não tenho uma resposta para isso. Mas eu entendo que sim, o mercado de streaming ele é o futuro. E eu vi uma coluna na Variety, que eu vou deixar o link na descrição, onde o colunista lá dessa revista, uma das revistas de entretenimento mais importantes do mundo, ele falava uma coisa muito doida, assim, que na visão dele, na verdade, o streaming tava meio que morrendo, entendeu? Tá, eu tô esquentando um pouco a notícia. Ele não fala que o streaming tava meio que morrendo, mas ele tava me falando que o streaming tinha chegado ao seu limite, que ele tinha se exaurido. E essa é uma análise que eu acho que eu não concordo muito, porque o que a própria Netflix mostra no seu relatório que ela entrega para os seus acionistas é que, na verdade, o que ela está vivendo é um grande boom de streaming. Então, o que acontece? Vários players da indústria audiovisual entenderam que eles precisam, né, ter seu próprio serviço de streaming. Então, a Warner Media, que agora é Warner Media barra Discovery barra, enfim, todo mais que está envolvido, tem o HBO Max, a Viacom tem o Paramount Plus, a Disney tem o Disney Plus, Star Plus, que reúne também o conteúdo da saudosa Fox. Então, todos esses grandes serviços, eles tiraram seu acervo da Netflix, né mesmo, e colocaram nos seus próprios. A Apple entrando nesse mercado, uma empresa de tecnologia, aí a Amazon Prime Video, que também é uma empresa de tecnologia entrando nesse mercado. Então, tudo isso foi tirando o acervo da Netflix e deixando a Netflix com os seus originais. Então, a Netflix agora ela tem que lidar com uma questão que ela não tinha que lidar há 5 anos atrás, que é um imenso boom de concorrentes. Cada um desses concorrentes cobra um preço.
né? Enfim, um cobra 9,90, outro 18 e pouquinho, 14 e pouquinho, e por aí vai todos os preços. E aí o que acontece? As pessoas vão ter que fazer escolhas entre assinar a Netflix ou assinar seus concorrentes, porque nem todo mundo tem dinheiro para assinar todos os serviços de streaming existentes. E isso, é claro, impacta o modelo de negócio. É interessante notar e falar aqui também que essas empresas, por exemplo, que vêm do ramo da tecnologia, como o Apple TV Plus ou o Amazon Prime Video, eles não têm o conteúdo como seu principal modelo de negócio, né? E isso eu acho que gera um certo desequilíbrio no mercado. A Apple TV Plus pode investir em séries muito mais, vamos dizer assim, muito mais arriscadas, pode ter muito mais audácia nisso, porque ela não depende da remuneração direta do conteúdo, né? Ela depende da venda de celulares e computadores, que é o core business da Apple, e aí ela pode investir em algumas coisas um pouco mais diferentonas. E acho que é por isso que é lá que está surgindo coisas muito legais, como Ruptura, Pachinko e várias outras séries que estão sendo muito bem comentadas. O mesmo vale para a Amazon, né? A Amazon pode fazer um The Boys, mas se ela fizer um The Boys e não der lá muito certo, não tem problema, porque o negócio dela é venda em varejo e também é uma grande empresa de TI. Então acho que isso já desequilibra um pouco o mercado, porque a Netflix ela vive de conteúdo, então ela precisa remunerar em cima do conteúdo dela. E acho que isso tem sido uma dificuldade para a Netflix nesse universo que tem tamanha concorrência. Afinal de contas, ela tem que lidar agora também contra o conteúdo da HBO, que é um conteúdo muito premiado, muito conceituado. Basta abrir o catálogo da HBO Max, que para mim atualmente é o melhor dos serviços de streaming. Você vai ver, por exemplo, agora tem a segunda temporada de The Flight Attendant, que foi uma série que a primeira temporada disputou o Emmy e já está aí com a sua segunda temporada, que também é muito legal, muito interessante. Então acho que tem todo esse movimento que a Netflix não tinha que enfrentar isso, eu não estou falando há 10 anos, mas há 5 anos atrás. Então isso muda muito o jogo e acho que justifica um pouco dessa suposta crise na Netflix. E bom, por que eu coloco aspas na crise da Netflix? É porque, de fato, o que os especialistas de mercado têm falado é que o modelo da Netflix sempre foi o de expansão, ou seja, sempre foi de entender que esse mercado ele ia se esticar muito sempre e ela ia ganhando assinantes sempre, sempre, sempre. Esse modelo de constante expansão enfrenta o seu primeiro revés. Esse revés, e aí começa a origem das aspas, tem que ser analisado em todos os contextos. É fato que a pandemia acelerou o processo. Todo mundo dentro de casa, sem outras opções de entretenimento, se voltaram muito para os serviços de streaming. E à medida que a pandemia vai se dissolvendo, né, ela vai terminando, ela vai acabando e as pessoas começam a sair de casa, a tendência é que esse dinheiro que foi investido há 2 anos atrás no streaming seja investido em outras atividades. Por isso gera uma queda dos números de assinantes de qualquer serviço, inclusive da Netflix. Então, concorrência, fim da pandemia e a gente chega a um terceiro elemento que é a questão do conteúdo. Aí vale a se perguntar, o conteúdo que a Netflix oferta hoje, ele é um conteúdo que ainda vale a pena? Se a gente lembrar quando a Netflix surge, lá em 2013, pelo menos aqui no Brasil, com House of Cards, uma série que todo mundo comentou, que foi parar lá no Congresso Nacional, os políticos brasileiros comentavam sobre House of Cards, basta lembrar que no impeachment da presidente Dilma Rousseff se falava muito sobre House of Cards, sobre as estratégias, que o Congresso estava imitando aquilo e tudo mais. E bom, hoje a Netflix tem essa força, os originais Netflix estão chegando a esse patamar? Eu posso falar que não e que sim. Eu digo não porque eu acho que em determinado momento a Netflix investiu muito em quantidade. Sabendo que ela ia perder seu acervo, eu acho que nos últimos 2, 3 anos a Netflix investiu muito em quantidade de produção para todo tipo de mercado possível. Ela explorou todos os nichos. É difícil encontrar hoje um nicho, seja ele infanto-juvenil, anime, drama, comédia romântica, terror, enfim, ação, que a Netflix não tenha um produto para esse nicho. Talvez o produto que ela seja mais fraca atualmente seja o produto de super-heróis, né? Que é muito dominado de um lado pela HBO Max com os produtos da DC e pelo outro do Disney Plus com os produtos Marvel. Ela tentou, né, enfim, com o Legado de Júpiter, que foi um puto investimento que não foi muito além, mas para esse lado mais geek, ela tem Stranger Things e The Witcher, que são duas séries que suprem bem essa falta. Então acho que comprova um pouco minha teoria de que para cada nicho a Netflix tem um produto. Aí a gente vai para um outro ponto, que é, ok, se ela tem um produto para cada nicho, ela tá, enfim, fazendo super bem o seu trabalho, o conteúdo em si, esses produtos, eles estão reverberando? E aí eu acho que sim. A gente fala muito, tá falando nas últimas semanas de crise da Netflix, crise do streaming e tudo mais, porque essa queda no número de assinantes muda um pouco a visão que a própria Netflix tinha do seu negócio. O que alguns especialistas em mercado financeiro têm falado constantemente é que a Netflix agora está tendo que fazer um outro movimento. Se antes o movimento era sempre expansionista, agora ela tem que fazer um movimento de revisão.
seus custos, seus valores para manter, né, a sua capacidade de investimento. E aí surgiu a ideia, por exemplo, de se fazer uma assinatura mais em conta, mais barata, cobrando publicidade. Não sei se vocês viram isso, o CEO da Netflix, o Reed Hastings, falou sobre isso. E, enfim, isso já é uma prática. A HBO Max nos Estados Unidos tem um plano de assinatura que ele é mais barato e ele roda o conteúdo com publicidade, né? Então isso consegue dividir os custos. Você tem a publicidade e a assinatura pagando, né, o custo do conteúdo, que é um modelo muito parecido com o que era o modelo de TV fechada, né? Tirando os canais premium, como por exemplo HBO Max e canais à la carte, a maior parte dos canais de TV fechada sempre rodaram, né, conteúdo com publicidade. Como a forma como isso vai ser feito na internet, eu não acredito que vai ter um break no meio do programa, né? Pode ter um anúncio antes, um anúncio depois. Aí eles podem rever se você pode pular, não pular o anúncio, enfim. Isso aí são estudos que vão ser feitos e que inclusive muita gente aponta que isso é um problema porque a Netflix tem muita dificuldade de divulgar seus números, né? E para a publicidade é essencial saber os números, né? Tem um acompanhamento aí meio mais aproximado e mais detalhado desses números. Acontece que, enfim, né, eu acabei, para variar, falando de um bando de coisa e tergiversei. Mas eu acho que essa é a ideia de falar dessa suposta crise. Porque quando a gente pensa hoje, qual é a série que nas últimas semanas foi a mais comentada, estava todo mundo falando? Estava todo mundo falando de Heartstopper, né, a comédia romântica da Netflix, que traz um casal LGBTQIAP+, e que gera um debate super interessante sobre representatividade, sobre como falar sobre esse assunto, né, sem mostrar só a questão da violência contra LGBTs, mostrar só os problemas, né? Mas trazendo uma visão otimista sobre isso. E você percebe que essa série virou a série do momento, né? Todo mundo começou a falar, todo mundo começou a comentar, e ela virou um estouro. Então acho que se a gente pensar um pouco, talvez a gente esteja pensando nessa crise muito um pouco amplificando tudo isso, porque a gente fala em crise da Netflix e qual é o único serviço de streaming que tem mais de 200 milhões de assinantes? Sim, a Netflix. Chega mais próximo dela, que seria o HBO Max, tem 78 milhões de assinantes mundialmente. Então ainda falta muito para chegar no patamar da Netflix. Ao mesmo tempo, é um serviço de streaming, a Netflix consegue de fato colocar uma série para todo mundo comentar, que é o caso de Heartstopper. Acho que algumas outras séries muito pontuais de outros serviços de streaming acabam fazendo isso. Por exemplo, Ruptura no Apple TV Plus, que eu já falei aqui milhões de vezes. Sim, eu vou fazer um vídeo só dedicado à Ruptura. Eu prometo a todos vocês, eu juro. Mas eu acho que é uma coisa pontual. A própria HBO Max, por exemplo, não conseguiu fazer isso com um Pacificador, que é uma ótima série, mas não teve esse alcance de todo mundo estar falando. As séries da Marvel no Disney Plus talvez consigam isso, mas talvez seja num nicho muito específico da cultura pop. E a Netflix tem Heartstopper, tem Bridgerton, tem Round Six. Peguei 3 séries aqui que vem de 2021 até agora, mas a gente, se voltar, acha outras séries como House of Cards, Orange is the New Black, séries que estava todo mundo comentando. Então, talvez a Netflix ela esteja enfrentando problemas, mas falar em crise seja algo muito, muito, muito forte. Talvez deve se repensar. E acho que, feito todo esse contexto, é aqui que eu queria trazer um pouco a minha visão do que pode estar, sei lá, de algo que eu acho que pode ser alguma coisa nova nesse debate todo. Se a gente concorda que a Netflix está enfrentando mais concorrência, que a Netflix agora muda um pouco a sua postura nos negócios, deixa de ser uma política expansionista e passa a tentar readequar seus custos, né, dando outras soluções. Se a gente entende também que a Netflix perde um pouco o seu acervo, né, porque a concorrência chegou, e também a gente avalia que a Netflix enfrenta uma questão aí com seus conteúdos originais, ela precisa repensar um pouco os seus originais, ela aposta muito mais em quantidade do que em qualidade. Eu chego agora no ponto que eu acho que talvez seja subestimado nessa discussão. Mas a Netflix ela acaba ficando refém do modelo que ela mesma criou, né? O modelo de binge watching, de lançar uma série e botar todo mundo para assistir no fim de semana, gera certo ruído nessa questão toda. Pensa só comigo. Vamos pegar o caso de Heartstopper, por exemplo. Ele lançou e imediatamente foi para o primeiro lugar. Ficou 2, 3, 4 dias em primeiro lugar. Depois ele vai caindo progressivamente. Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e fica ali no top 10 ainda, mas não está mais na primeira posição. Mesmo que seja a série que está todo mundo comentando, está todo mundo falando. Essa ideia de você liberar os episódios todos de uma vez e forçar essa visualização em 10 horas, por exemplo, no caso de Heartstopper é menos um pouquinho, porque os episódios têm 30 e poucos minutos, mas de forçar essa visualização em 10 horas e pum, todo mundo acaba a série, não tem mais o que ver, ao mesmo tempo que é interessante que você prende ali os usuários naqueles primeiros minutos, gera um problema para a Netflix que ela precisa estar sempre lançando coisa nova.
Porque se num fim de semana, ou num dia que seja, eu assisto todos os episódios daquela série, eu não vou ter o que assistir. E aí eu preciso de coisa nova. E aí o modelo passa a ser completamente a quantidade. Quando a gente pensa nessas redes de TV tradicionais, que agora tem seus canais de streaming, vamos pegar o exemplo da HBO, que usa essa tática, às vezes lança 2 episódios de uma vez, depois lançando um episódio por semana, como por exemplo fez com Tokyo Vice, que é uma série bem legal, recomendo, assim, é uma série mais tradicional, né, mas enfim, acho que vale a pena assistir. A gente prende as pessoas. Então o debate vai sendo capítulo a capítulo. Você garante pelo menos 10 semanas de que aquele assunto vai estar em voga. Claro que isso gera também mudanças na própria estrutura narrativa. Você precisa criar cliffhangers e alimentar, né, debates que perdurem a série. E acho que um caso que é de especialista nisso são as séries da Marvel, né? Por exemplo, Cavaleiro da Lua, né, que vai chegar pro último episódio nessa semana. E se tudo der certo, esse vídeo vai sair no dia que vai estar o 4º episódio saindo, eu espero. Mas vai dar tudo certo. Essa série, ela se mantém toda semana as pessoas comentando sobre ela. Claro que o hype dos comentários, né, vai ser no dia do lançamento e no dia seguinte, mas você consegue expandir o tempo que as pessoas estão presas. E isso não força com que você lance produtos o tempo todo. Essa política do binge watching adotada pela Netflix faz com que ela tenha que ter uma produção massiva o tempo todo. Isso funcionava bem quando ela tinha um acervo muito grande, porque eu terminava de ver aquela série, maratonava os 10 episódios, eu tinha um acervo grande de filmes e de séries clássicas e tudo mais. Não à toa a Netflix pagou preços altíssimos por Seinfeld, depois por Friends, negociou essas séries para ela ter um acervo grande para as pessoas terem o que ver depois que elas maratonam as suas grandes séries. Acontece que à medida que ela foi perdendo esses conteúdos, né, enfim, principalmente para os outros grandes estúdios, ela se vê um pouco refém só dos seus originais. E os originais da Netflix, a gente tem que dar o braço a torcer, nem todos são muito bons. Muitos são genéricos, isso eu falo dos filmes, né? Tem a famosa frase, filme genérico da Netflix, porque ela está produzindo uma quantidade absurda, né? Gigantesca. Então talvez seja a hora da Netflix dar um freio de arrumação na produção dos seus originais e também repensar um pouco o modelo que ela mesma criou. Será que o binge watching faz sentido quando você deixa de ter esse modelo tão expansionista de conseguir novos assinantes a qualquer custo? Quando o seu modelo de negócio, que é ter novos assinantes a qualquer custo, começa a fraquejar e você precisa mudar um pouco, dar uma pivotada aí nesse mercado, será que fazer binge watching faz tanto sentido? Eu não sei, mas eu acho que renegar e não pensar sobre isso pode ser um erro muito grande da Netflix. Mesmo que essa crise ela seja uma crise completamente contornável e que não tenha morte do streaming e nem que a Netflix está perto de acabar. Pelo contrário, como eu sempre afirmo, a Netflix é o player mais importante desse mercado. Por isso, quando a gente pensa em streaming, a gente pensa em Netflix. Por isso que quando a Netflix dá algum sinal de que alguma coisa não vai bem, o mercado inteiro se preocupa.